A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem com vocês? Mais um devocional, mais um estudo aqui na palavra. E hoje a gente vai meditar em Josué capítulo 9. Abra sua Bíblia então para a gente estar lendo juntos. E eu quero começar lendo com vocês o versículo 14. Os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor a respeito. Amados, quando eles aceitaram aquela aliança, né, com os gibeonitas, sem antes falar com o Senhor. E hoje o Senhor está falando conosco nesse lugar das alianças que a gente faz pela aparência, assim como os israelitas olharam para aqueles gibeonitas, eles olharam para as roupas esfarrapadas, e eles olharam então para a aparência daqueles gibeonitas e acabaram acreditando. E aqueles gibeonitas os enganaram e eles fizeram uma aliança, né? Juraram ali em nome do Senhor e depois descobriram que eles haviam sido enganados e eles não consultaram o Senhor antes de fazer essa aliança. Então, hoje, o que o Senhor está nos falando? Que a gente precisa, antes de decidir algo, colocar em oração, colocar isso aos pés do Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a direção? Eu devo fazer isso? Eu devo me aliançar a essa pessoa? Eu devo. Enfim, amados, qualquer coisa da sua vida, uma simples decisão já pode ser uma aliança, aliança com pessoas, aliança no casamento, alianças em amizades. Então, o que parece convincente pode ser engano. Preste atenção, não olhe somente para a aparência. Não faça aliança somente pela aparência. Consulte ao Senhor antes de tomar qualquer decisão na sua vida. Se hoje você tem aí uma decisão muito importante para tomar, qualquer que seja, pode ser que também não seja algo assim, uau, é um contrato de trabalho, não, pode ser uma aliança assim, de uma amizade, de algo que está no seu dia a dia ao seu redor. Até isso, pergunte ao Senhor: Senhor, eu devo me aliançar a essa amizade? Eu devo permanecer nessa amizade? Porque eu tô sentindo que essa amizade aqui não tá me fazendo bem. Porque se eu permanecer, eu vou fazer uma aliança, eu vou compactuar. Então, examine isso, coloque em oração e o Senhor vai estar te direcionando se essa aliança pode ser feita ou não. Eu quero estar lendo com vocês o versículo 4 ao 5. Usaram de astúcia para se salvar. Enviaram mensageiros a Josué e carregaram seus jumentos com sacos gastos e vasilhas de couro velhas e rachadas. Os mensageiros calçavam sandálias gastas e remendadas, e vestiam roupas esfarrapadas e também levavam pães secos e esfarelados. Pode perceber aqui, amados, que eles fingiram essa certa urgência. Se você ler todo o capítulo, não vou ler tudo para vocês. Eles fingiram a distância, eles falavam que eles moravam bem distante, e eles fingiram então essa necessidade de estar se aliando naquele momento. E na verdade era tudo um plano de, que ali a gente leu, de astúcia, para eles estarem se safando, né? Porque todo o contexto é que Israel já estava sendo falado em toda a região ali no povo de que eles tinham derrotado Jericó, eles tinham derrotado Ai, então eles estavam com medo de serem derrotados. Então muitos estavam se juntando para tentar derrotar Israel, mas os gibeonitas, eles resolveram agir por astúcia. E o inimigo na nossa vida não é diferente. Muitas vezes ele vai se apresentar com disfarces, com pressa. Presta atenção. O que vem do Senhor tem paz. Não tem pressa, não tem correria. Tudo que estiver pressionando demais na sua vida, desconfie, porque não vem do Senhor. A paz do Senhor, que excede todo o entendimento, ela não vem com disfarce, não vem com pressa, muito pelo contrário. E o inimigo, ele vem nesse lugar da necessidade, né, da urgência na nossa vida, da distância.
Então preste atenção no inimigo que está trabalhando disfarçado aí na sua vida. Examine, pare e pense agora nesse momento, porque pode ser isso que está travando a sua vida hoje. O que a gente vê nesse capítulo é que o maior erro, sem sombra de dúvida, foi não consultar ao Senhor antes de fazer a aliança, assim como a gente já começou falando nesse vídeo. Então aqui a porta que foi aberta foi a porta do engano. Então tome cuidado, amados, porque você pode estar abrindo a porta do engano na sua vida. Você pode estar aí tomando decisões à frente, onde você não perguntou para o Senhor se é a aliança que Ele quer. Aí você pode estar se aliançando com o engano. Então nunca confie na sua autoavaliação sobre determinada situação. Confie na direção do Espírito Santo. Aquilo que o Senhor vai falar para você, alinhando o teu coração ao dele. Então, hoje o Senhor diz para ti que o maior erro é a gente estar agindo aí sem consultar ele. E isso vai abrir portas, mas não para o Senhor. Então, que você tome cuidado, porque esse é o maior erro que muitos de nós estamos cometendo nos dias de hoje. Por causa da correria, por causa da ansiedade, a gente não dá esse tempo para o Senhor estar ali nos respondendo, nos alinhando se aquilo vai ser uma aliança que vem dele ou não. No versículo 15 diz assim: Josué fez um tratado de paz com aqueles homens e garantiu que pouparia a vida deles, e os líderes da comunidade confirmaram o acordo com um juramento. Então, amados, quando eles fizeram essa aliança, não tinha mais como desfazer, porque eles juraram no nome do Senhor. Eles fizeram uma aliança com o inimigo e ainda juraram no nome do Senhor. Você está confirmando algo usando o nome do Senhor, fazendo uma aliança com o inimigo que depois não tem como ser desfeita. Você falou que era em nome do Senhor. As decisões precipitadas aí na nossa vida, elas podem sim trazer consequências duradouras na nossa caminhada. Por isso que é muito importante a gente orar antes de fazer qualquer escolha, porque depois pode ser tarde demais. Depois eles não podiam desfazer aquela aliança. Eles tiveram que arcar com aquilo que foi dito. Porque eles falaram em nome do Senhor, a gente vai fazer uma aliança com vocês. Então presta atenção. Hoje o Senhor está falando muito nesse lugar que existe consequências, tem consequências. E hoje é um aviso do Senhor, não se precipite. Ore antes de decidir. Amém? No versículo 27 diz o seguinte: Naquele dia, porém, encarregou-os de cortar lenha e carregar água para toda a comunidade de Israel e para o altar do Senhor, no lugar que o Senhor escolhesse construí-lo. Isso é o que fazem até hoje. Então, amados, mesmo eles sendo enganados e não podendo desfazer aquela aliança, o Senhor, que é Deus, que é um Deus misericordioso, ele vai transformar até os erros que a gente comete em propósito. Uau! Se assim a gente reconhecer também que a gente fez algo errado e falar, Senhor, me perdoa, eu fiz uma aliança antes de te consultar e agora tem consequência. Me ajuda, me tira desse lugar. Então o Senhor vai sim transformar. O Senhor, ele converte as situações, né, difíceis ali de erro em algo útil para sua casa. Porque eles tiveram que, aqui a gente leu, cortar a lenha e carregar a água, eles se tornaram servos de Israel. O Senhor usou aquela aliança ainda em benefício do povo. Então, mesmo quando a gente cai aí em alguns enganos na nossa vida, por mais que ela tenha consequência, se a gente for lá pedir perdão para o Senhor e falar, Senhor, me ajuda nesse lugar, ele vai realinhar para o teu bem. Mas você também precisa reconhecer, porque se você ficar com o nariz empinado com soberba, você vai permanecer naquela aliança que não vem do Senhor e vai ser só ruim abaixo. Você precisa estar reconhecendo que você fez uma aliança sem antes consultar o Senhor. E ele vai realinhar, porque ele é Deus, porque ele é o Todo-Poderoso, ele é misericordioso. E a graça dele, né, que nos alcança todos os dias através de Cristo Jesus,
a gente recebe esse perdão dos pecados, a gente pode se reconciliar com Deus e Ele realinha e Ele faz tudo novo e a gente vai viver sim o propósito do Senhor, mesmo em alguns momentos a gente errando, a gente caindo, se a gente reconhecer, o Senhor vai sim nos dar uma nova chance através de Cristo Jesus. Amém? Espero que o Espírito Santo tenha aí ministrado no seu coração, nesse lugar, né, de você orar antes de fazer qualquer escolha na sua vida. O inimigo tá aí cheio de engano, vindo com uma aparência bonitinha, né? Mas tome cuidado, porque os mínimos detalhes de escolhas que estão vindo aí na sua vida precisam ser colocadas aos pés do Senhor antes de você estar confirmando, né, essa aliança aí com pessoas, enfim. Mas se por um acaso você já fez essa aliança, mas você reconhece que foi uma aliança errada, Deus, né, ele ainda pode restaurar se você se prostrar, se você pedir perdão, e tudo vai ser realinhado aí na sua caminhada. Amém? Se esse vídeo falou então com você, deixa um like, comenta, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve para estar acompanhando outros estudos, né, aqui no canal. Eu espero vocês para o próximo vídeo. A paz do Senhor, Deus abençoe. Beijo!